amor, cuidado, atenção e amizade. Eles são meus amigos carinhosos. Um lugar onde existem o antes e o depois. Ele não sentava, não se arrastava, não engateava, não fazia nada. E depois dessa fisioterapia que ele está fazendo aqui, ele já está querendo, já está dando passadinha. No programa de hoje nós vamos falar sobre a ecoterapia, um trabalho que é desenvolvido há 16 anos em João Pessoa. Aqui, por exemplo, 110 pessoas estão encontrando uma nova qualidade de vida. Está no ar o Inclusão em Foco. Em 1988 foi implantada a ecoterapia na ANDE. A ANDE é a Associação Nacional de Ecoterapia, que é a sede de todos os centros de ecoterapia que fica em Brasília, né? E aqui na Paraíba, no ano 2000, com a ASPEC. E aqui se descobriu que através desse trabalho poderia se dar uma qualidade de vida melhor a pessoas Com pacientes. deficiências, exatamente, pessoas com deficiência. Então, um grupo de pessoas, né, da área de saúde e de equitação percebeu, teve esse olhar e resolveu montar um centro, né? Na época não era bem um centro, mas eram os primeiros passos que estavam dando para que fosse implantada a ecoterapia aqui, visando o quê? Mais um benefício, mais uma reabilitação das pessoas com deficiência. Então nós temos paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, temos umas síndromes genéticas, algumas deleção do cromossomo, temos a síndrome de Machado-Joseph e síndrome de West e outras síndromes. Como é que vocês fazem para adequar a cada tipo de patologia um tipo de trabalho? Pronto, então o praticante, quando ele vem para a ASPEC, ele vem com encaminhamento médico. Então, uma vez de posse desse encaminhamento, aí ele vai passar pela avaliação do fisioterapeuta e do psicólogo no primeiro momento, ou do psicólogo, dependendo da patologia. Quando ele vai ingressar, quando já surge a vaga, a gente já vai chamar o praticante para o atendimento, então ele vai passar por outras avaliações, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, o psicólogo, como eu já falei, e o fisioterapeuta. Uma vez que a gente faz essa avaliação, então nós, todos os profissionais, nós nos reunimos e vamos fazer um planejamento, uma programação para cada praticante. Então a gente vai ver o quê? A queixa principal, o objetivo que a gente quer alcançar, o objetivo geral e os objetivos específicos. As atividades que são realizadas aqui e o material que é utilizado. Na Associação Paraibana de Ecoterapia, a pessoa com deficiência não é paciente, mas um praticante que pode passar por 3 estágios, o outro que deve culminar no mundo dos esportes. 3 fases: a hipoterapia, a educação-reeducação e o pré-esportivo. Então, a hipoterapia é quando o praticante ele é totalmente dependente. Então, ele vai precisar de 2 mediadores, que é o mediador, o profissional e o lateral. Na realidade, são 2 laterais, é o mediador e o lateral. Esse é a fase da hipoterapia, onde ele é totalmente dependente, certo? E geralmente são pessoas com deficiência que têm mais o comprometimento motor. Já na educação-reeducação, o praticante ele já é mais independente, ou seja, pode ser o atendimento só com o condutor guia, claro, né? E o mediador, não necessariamente ter o lateral. O lateral ele vai ser necessário se for na função de segurança, tá certo? Mas na função, por exemplo, de apoio, de força, nem de apoio, de força, não é necessário. Então é uma fase onde o praticante mais estimulação na parte cognitiva, que é a atenção, a concentração, o aprendizado, a memória, certo? E o pré-esportivo é uma fase onde a instrutora de equitação ela é importante, porque ela vai dar as primeiras instruções de equitação ao praticante. Então pode estar só a instrutora de equitação e o praticante, e pode estar a instrutora de equitação e o outro profissional da área de saúde e ou educação.
cada paciente aqui, uns se apresentam diante do espelho, outros vão sobre o cavalo, outros vão montar no cavalo. Por que essas diferenças? Então, sempre nós utilizamos o espelho no início do atendimento. Por que o espelho? O espelho, ele vai se perceber em frente ao espelho. Então, a gente trabalha a imagem, né? Então, eu me percebo no espelho. Em frente ao espelho, eu estou trabalhando também o quê? A interação. Quando a gente pede para o praticante dar boa tarde ou bom dia ao guia, ao cavalo, ao lateral, abraça o cavalo. Então, tudo isso, além dessa interação, ele está se percebendo ali em cima do cavalo. E naquele contexto, onde pessoas e cavalo e ele estão juntos. Então, há um triângulo de relacionamento. É importante que haja esse triângulo e essa afetividade. Então, trabalhar a afetividade do praticante com o cavalo é de suma importância. E o papel do psicopedagogo aqui é a orientação lúdica, é trabalhar fazendo a terapia através de jogos, de brincadeiras, e a gente usa bastante o espaço ecoterapêutico para poder trabalhar com essas crianças, né? A diversidade de plantas, a diversidade de cheiros que a gente trabalha a olfação, a diversidade de animais que aparece aqui, gato, cachorro, pato, galinha. Então tudo isso a gente trabalha para poder ajudar também essas crianças na escola, no aprendizado. Esse é o papel do psicopedagogo dentro da ecoterapia. Essas crianças que estão aqui, elas têm toda uma capacidade de desenvolver e chegar à escola. Sim, com certeza, com certeza. A gente sempre diz o seguinte, que todas as crianças que elas estão respirando, vivas e respirando, elas têm sim a capacidade de desenvolver alguma área, alguns aspectos cognitivos, a outra vão se desenvolver mais na parte do aprendizado visual, ou então auditivo, ou então na parte tática das coisas. Então sempre tem uma possibilidade de aprender. Agora, dependendo da enfermidade, o desafio é maior. Sim, com certeza. Com certeza, mas a gente também fala que nada é impossível, que as crianças, elas sim, precisam de bastante estímulo e quanto maior a deficiência, lógico que mais estímulos tem que ser dado para a criança. E é o estímulo que vai fazer com que essas crianças, elas se desenvolvam, o compromisso das instituições que atendem, o compromisso da família, o compromisso da comunidade que elas estão inseridas. E eu acho que o primeiro passo é justamente a aceitação da sociedade e da família diante das deficiências. Agora, com relação ao desafio de superar a timidez delas? Sim, então a gente trabalha também isso, fazendo com que elas tenham uma amizade, uma aproximação com o animal. Então o animal, eles são bastante, interagem bastante com as crianças, eles criam esse vínculo de amizade, certo, com o animal. Então o animal passa a ser um amigo deles. Então é onde eles conversam, é onde até eles copiam alguns comportamentos que a gente chama a atenção. Criança que tem celalorreia, que baba muito, que não fecha a boca. Então aí a gente faz o pareamento. Olha, o cavalo, que é seu amigo, ele fecha a boca, ele come de boca fechada, ele fica com a boca sempre fechada. Então isso a criança aprende muito copiando, né, com outras crianças e também com os animais. Então isso a gente faz na questão da alimentação, que eles não estão com uma boa alimentação em casa, mas a gente mostra, vamos alimentar o cavalo está alimentado para ele ficar forte. Então isso também é copiado e levado também para casa, esse comportamento da criança. O otimismo da gente é que essa criança ele possa desenvolver, possa ter um pouquinho de qualidade de vida, tanto para ela como para a família, e também que essa sociedade ela aceite. Então a inclusão, tanto na escola, na comunidade, aonde ele for. O nosso foco também é esse, porque partindo da inclusão é que eles vão ser beneficiados também, né? Então isso faz com que eles tenham autoestima.
gente vai praticando, vai acompanhando todo o momento, porque isso a gente já planeja anteriormente, as atividades que a gente vai realizar com ele, né? No caso aqui a gente já tem um praticante em atendimento, então a gente planeja o que a gente vai fazer com ele, vai conversando e passando as orientações das atividades que a gente planejou anteriormente com ele, que no caso, aqui nele é a questão da motricidade, também a questão da aprendizagem, então a gente vai trabalhando juntamente com a equipe e no momento do atendimento. Agora, o que vocês passam na prática para ele? Vocês vão conversando e dizendo algo a ele? Vamos, você tem que fazer isso agora, o que é que ele tem que exercer naquele momento, né? Que vai facilitar naquele momento para ele fazer, né? Naquela atividade. Você vai percebendo a cada aula, a cada tempo, que há uma evolução? Sim, a gente tem esse acompanhamento, né? A gente tem acompanhamento aqui, como das terapias que ele faz fora, também com a da família, todos os relatos a gente vai acompanhando para ver se realmente essa evolução está acontecendo. Acho que o que é gratificante é o sorriso, é o abraço, é o obrigado de alguns, né? A gratificação dos pais também, relato de pais. Ele conseguiu algo que ele antes não conseguia. Então isso aqui nos enche, né, de alegria e vontade mesmo de estar aqui fazendo o que a gente faz. Eu acho que é isso que é a grande recompensa, é saber que a gente está contribuindo para algo maior, né? Que é a evolução daquela pessoa, né? Daquela pessoa cada dia mais conseguindo algo. Então isso acho que é o que paga. Depois do intervalo. Ele era todo molinho, não se sentava, não segurava a cabeça, e depois que começou a fazer esse tratamento de ecoterapia, que é muito importante para essas crianças, João começou a ter o controle de tronco, já se senta só. E o pequeno Ismael, que fez de 2 animais verdadeiros amigos. Fala, ó. E a É daqui a pouco.